Meninas do meu Brasil e de todo esse mundo, queria me apresentar para quem não me conhece. Me chamo Beatriz Tupinambá, eu sou ginecologista, especialista em menopausa e climatério, em longevidade feminina, e sou criadora do método Ressignifique a Menopausa, que já transformou a vida de milhares de mulheres no mundo todo. E hoje tenho o prazer enorme de estar aqui inaugurando um novo projeto na minha vida, que é o podcast Pode Ressignificar. Esse projeto piloto não poderia estrear de melhor maneira que com a minha amiga Mônica Lopes, muito prazer, fisioterapeuta pélvica e especialista em saúde feminina. E hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos muito importantes para essa fase da vida, tá? Então vou começar com uma pergunta bem básica para a gente se situar. O que é a fisioterapia pélvica? Como que ela trabalha? O que ela pode ajudar as mulheres nessa fase? Beleza. Gente, que felicidade estar aqui, né? Nossa, que honra na estreia. Olha só, tô podendo, hein? Projeto piloto é com você. Tô podendo ressignificar, hein? Bia, obrigada pelo convite. Assim, é uma honra estar aqui na estreia. E a fisioterapia pélvica é a área da fisioterapia especializada em tratar todos os distúrbios e também o aprimoramento do assoalho pélvico. Então, na mulher, né, o assoalho pélvico é... Vamos lá, né? Vamos começar, né? O assoalho pélvico é essa região aqui, que vai do clitóris até o ânus, tá? Essa região é uma região que tem músculos, tem fáscias, tem ligamentos. Então, é muito importante, tanto para a função urinária, para a função fecal, para a saúde da função urinária, função fecal, para a função sexual e também para dar um apoio aos órgãos pélvicos, a bexiga, o útero, o reto. Então, assim, basicamente, a fisioterapia, eu estou me falando muito mais da mulher, né, aqui, então, porque também pode tratar homens, tá? Eu trato homens e mulheres, mas vamos nos deter às mulheres. No que tange às mulheres é isso. Então, traz essa saúde íntima e sexual para as mulheres. Porque nessa fase da vida, a partir dos seus 40, 50 anos, começa a apresentar principalmente ressecamento vaginal, dor na relação, esse desconforto. A fisioterapia pélvica pode ajudar nisso? Bastante, né? Vem aquela síndrome, né? A síndrome geniturinária da menopausa, exatamente. E aí a fisioterapia pélvica ajuda muito, por quê? Uma das coisas que acontece, como você falou, incontinência urinária, perda de urina, que pode acontecer, né? Que acontece não, que pode acontecer. Então, a gente tanto previne quanto trata quem tem incontinência urinária. Que é o quê, incontinência? É aquela perda de urina indesejável. Então, nunca é normal perder urina, que é uma coisa que falam muito, assim, né? Ficou mais nem velha. uma gotinha? Nem uma gotinha. Nem normal. se estiver rindo, se estiver carregando peso, se estiver muito apertado para fazer xixi. Se estiver rindo e carregando peso, isso tem nome. Incontinência urinária de esforço. Se tiver apertada para fazer xixi, isso também tem nome. Se tiver perda, incontinência urinária de urgência. E se não tiver perda, urgência. É claro que uma vez ou outra a pessoa ter uma urgência de urinar, se ela deixou muito tempo, a bexiga ficar cheia, não tem nada demais. Não deve fazer isso, só isso. Agora, se isso é recorrente... Se a mulher, sempre vai para os lugares e já fala assim, onde é que é o banheiro aqui? Já tem até medo de sair. Né? Exatamente, já tem medo de sair, sabe? Ou medo de rir, medo de pular, ir numa festa e dançar. Imagina, sabe? Então, perde urina, já vai com absorvente. Isso é incontinência urinária. Então, tem que tratar, porque isso dá um abalo na qualidade de vida absurdo, né? E além das outras coisas que você falou também da menopausa, né? Ressecamento, né? Dor na relação. Isso. O ressecamento, a fisioterapia é coadjuvante. Aí a ginecologia, o que você faz é muito mais importante. Então, só que é a junção, né? Então, você vai tratar toda essa área lá e com a parte da ginecologia, o tratamento hormonal para algumas mulheres e tal. E eu vou tratar a parte que ficou ali na musculatura. Porque a partir do momento que há um ressecamento, a musculatura responde geralmente aumentando a tensão dela. E aumentar a tensão, isso prejudica um exame ginecológico, isso prejudica a mulher de ter uma relação sexual prazerosa ou, pior ainda, não consegue nem ter a relação porque tem dor.
Então, outra coisa também que às vezes é normalizada é a dor na relação sexual. Então, mas nenhuma dorzinha. Não é normal ter uma dor na relação sexual. Tem que ser investigada, né, Bia? Então, assim... Relação sexual para ser prazerosa. Para os dois. Exatamente. Então, assim, não é porque eu tô na menopausa que eu tenho que sentir dor. O lubrificante íntimo é importante. Mas se o lubrificante não dá conta, né? E mesmo que dê conta, é importante relaxar essa musculatura. Até porque as pessoas acham, às vezes, que relaxar a musculatura vai deixar flácida a musculatura. E são coisas diferentes. Você vai para uma aula de alongamento na academia. Aí você faz alongamento. Você sai flácido do alongamento? Não. Mesma coisa. Não sei porquê. Na região da vulva, as pessoas acham isso. São os mitos, né? Exatamente. Então, você alonga, pelo contrário. Se a musculatura estiver elástica, ela consegue contrair melhor. Então, ela consegue fazer os exercícios melhores. Tem essa vantagem. Porque já há normalmente uma dificuldade de lubrificação nessa fase, né? A mulher que entra na menopausa, ela tem um ressecamento bem generalizado. É pele, é o cabelo, os olhos e a magnífica também. Então, já é difícil. Então, com a reposição hormonal, claro que a gente melhora muito essa situação. Mas conseguir lubrificar a região íntima para a relação sexual tem toda uma resposta sexual ali envolvida. Não é assim, né? Não Porque mesmo. existe essa expectativa que você não tá envolvida, você não lubrificou. Então, as mulheres têm até vergonha de usar lubrificante porque estão mostrando que estão precisando, então não ficou lubrificada. E o homem ainda vê isso com um certo incômodo. Você precisou usar lubrificante, então você não está conectada aqui na relação. Então, tem todo um mito, né? O que você acha disso? Eu acho que anda junto com o lubrificante os comprimidos de ereção que os homens precisam usar muitas vezes e tá tudo certo. Tá tudo certo. Sabe? Exatamente. Porque a mulher também não pode ter esse preconceito, né? Então, acho que, ao contrário também, eu acho que tudo que cria um bem-estar, porque nem a lubrificação e tudo que envolve a vulva na parte sexual, ela não é perene, ela não é para sempre, assim como a ereção não é para sempre. Então, assim, do mesmo jeito que eu uso óculos, né? Para o quê? Eu tô enxergando bem, tô aqui, você. Ali eu já não enxergo bem, então eu boto o óculos, tô enxergando bem pra caramba, né? Então, assim, por que eu não vou usar o óculos na hora da relação, que seria o lubrificante íntimo, para melhorar mais? E se o meu parceiro ou a minha parceira não tá preocupada com o meu bem-estar, aí merece um diálogo. Né? Assim, você está preocupado de você está usando uma coisa artificial para ter uma lubrificação, mas o que importa é o que eu sinto. O meu corpo talvez não esteja correspondendo ao que eu sinto. Então, o que acontece é muito isso. Às vezes também o homem, né, a partir dos 40, o homem pode ter alguma falha na ereção. Porque quando fala de ereção, as pessoas acham que o pênis morreu. Aí é disfunção erétil, o pênis morreu. Né? Morreu. Que antigamente chamavam de impotência. Né? Hoje em dia a gente não chama mais. Mas assim, a disfunção erétil existe em graus. Então, primeiro leve, né? Então é aquele cara que às vezes está começando a ejacular rápido, porque ele já sabe que não vai manter a ereção. Então, ainda bem que existe os comprimidos para tomar e para o cara ficar ótimo. E é natural. Porque se ele não gostar dessa parceria, se ele achar, pessoa chata... Nenhum comprimido vai resolver. Não vai. O comprimido não é uma pílula mágica, é um mito. As pessoas acham que é tomar, bateu, valeu. Bateu, valeu. Não é. Não é mesmo. Seria muito bom se eu tivesse bem menos preconceitos dos dois lados. Exatamente. Porque por isso atrapalha a vida. Exato. Por isso que tem que fazer podcast, gente. Tem que dialogar, tem que conversar, tem que expor o que está acontecendo com você, porque às vezes o homem também não sabe. Às vezes as mulheres não sabem. Aí você fica botando a culpa no homem, assim, que ele tem que entender que você está na menopausa, que você está sentindo. Nem você está entendendo. Tá difícil, assim, até para as mulheres terem esse conhecimento, esse autoconhecimento do seu prazer, da sua região íntima, de como que você gosta, como você não gosta. É raro uma mulher que tem todo esse conhecimento. E aí cobra do homem isso. Então, o diálogo, né? Falar o que você está precisando, o que está acontecendo, a dificuldade de ter essa lubrificação, a dor que está aparecendo, muda a relação sexual. Essencial. E aí a fisioterapia também entra com muita força. Né? Porque como é uma terapia extremamente física e que se importa muito em dar consciência corporal, você sabe disso, você encaminha as pacientes
E eu acho que você nota que tem um antes e depois. Claro. Né? Porque a mulher, às vezes, nunca viu a uretra. Nem sabe o que é isso. Onde sai o xixi. Acha que sai pela vagina. Entende? Então, quando eu faço o exame físico, eu já vou fazendo assim um tour sobre a região. Pergunto a ela, tudo bem, você vê? Porque tem gente ainda que tem nervoso, que eu não quero ver, porque às vezes está com dor. Eu respeito, óbvio. Mas muitas mulheres saem encantadas com, não só de conhecer melhor a região, como ver a potência que tem aquilo ali. Né? As contrações do assoalho pélvico, o que pode gerar de benefício para a saúde íntima. E não é a contração não é contrai e solta só. As pessoas acham que é só isso. É pompoarismo, é contrai e solta. Nada contra pompoarismo. Mas o pompoarismo, ele não individualiza a mulher. Então, o que eu vou fazer para você é diferente do que eu vou fazer para outra pessoa. Entende? Então, assim, por quê? Porque a demanda é diferente, porque aquela musculatura é diferente, responde diferente. Qual aparelho que eu vou usar? Existem vários aparelhos que a gente usa. No pompoarismo não existe isso. Eletroestimulação, biofeedback, aparelhos que vão otimizar o tratamento, que vão deixar o tratamento mais rápido, mais eficaz, né? Que vai dar uma conscientização melhor para essa mulher. Então, assim, eu acho que entra muito isso e a conversa, né? Acho que a gente tem essa oportunidade com as pacientes, né? De conversar e abrindo essa educação sexual da paciente, seja a idade que for. Porque a gente e aí vai desmistificando e ela vai conseguindo até conversar sobre isso em casa, né? Exato. Fica muito mais fácil de ter o diálogo, né? Eu acho que a maior intimidade do casal, eu sempre falo isso, é o diálogo. Não é mais nada. A maior intimidade que um casal pode ter é o diálogo. Sabe? E me conta uma coisa, tem uma confusão sobre o que é o períneo, essa região perineal. Mostra aí pra gente. O que é o quê? O que é o quê, né? Aproveitando, o que é períneo? Vamos fazer uma viagem aí. Vamos lá. O que é o períneo e o que é o assoalho pélvico? O assoalho pélvico é tudo isso. Então, é a região que vai do clitóris até o ânus. Tá vendo? Tem até ânus aqui, que bonitinho. Então, e o períneo, o que é? É o que a galera chama de área de lazer, né? Que é essa região aqui entre a entrada da vagina e o ânus. Então, é essa região bem do meio. Então, por exemplo, quando você faz o exercício, se você coloca o dedo aqui, é interessante. Você vai fazer exercício domiciliar. Foi lá, me visitou e tal, passei o exercício. Aí você, será que estou fazendo direito? Você pode colocar o dedo aqui e observar que na hora da contração tem uma entrada dessa região e fica mais rígida. Já é uma região mais rígida porque é uma região onde tem a concentração das inserções musculares do assoalho pélvico, né? Mas é bem interessante isso. Quando está duro demais, pode denotar que a mulher tem uma tensão muscular, pode denotar que essa mulher provavelmente pode ter uma dificuldade na relação sexual, ou uma dificuldade de urinar, esvaziar a bexiga bem, uma dificuldade de defecar bem. O relaxamento da região do assoalho pélvico, né? Saber relaxar, na verdade, né? Não é tudo não é contrair. Relaxar também é importante para permitir uma relação sexual prazerosa, confortável, para permitir um bom relaxamento para urinar e assim um esvaziamento da bexiga adequado e para permitir também o esvaziamento do reto adequado, né? Na hora da evacuação, da defecação. Então, essa região aqui é o períneo, tá? E essa região aqui toda é o assoalho pélvico. Tem algum teste assim que eu possa fazer que identifica que eu já tô com algum problema? Tá começando alguma coisa? Na verdade, assim, os sintomas já falam por si só, às vezes, né? Às vezes você nem precisa fazer um teste, você já tá sentindo, assim, que perde urina, né? Tô perdendo urina. Tô perdendo... a calcinha tá suja, um sujinho, assim, de fezes, sabe? Então você fala, tem alguma coisa estranha. E tem, né? Dor na relação, né? Por exemplo. Ou você vai urinar. Um teste que você pode fazer agora, mais prático, né? Quando não é um exercício. Isso é importante falar, não é um exercício. Não deve ser feito sempre. Não. Só para testagem, só pronto. Exatamente. Então, você vai urinar. Então, você deixa a urina sair e interrompe o jato de urina e depois deixa a urina sair de novo. Então, se você consegue interromper completamente o jato de urina, é sinal que pelo menos o seu esfíncter ali da uretra... Tá funcionando.
que faz parte do assoalho pélvico, está funcionando. Então, é um bom sinal. Mas mesmo assim, tem mulheres que conseguem interromper o jato de urina e perdem urina. Porque não é só isso. Assim, você depende da velocidade com que você interrompe esse jato de urina na hora que você precisa. Que ali você está avisada, né? Eu vou fazer isso e tal. O espirro não avisa. A tosse, às vezes, não avisa. Que se for crise de tosse, então, é uma lasqueira, né? E a questão mesmo de você sentir assim, vai botar, por exemplo, um absorvente interno, vai botar uma medicação, e de repente você vê, nossa, tá tenso isso aqui, né? Tô tendo dificuldade de colocar. Então, meu amor, procure a fisioterapia pélvica. É sinal que a gente precisa observar, ver o que está acontecendo para realmente relaxar essa musculatura e ficar saudável. Certo. Me conta uma coisa. Todo mundo que trabalha com fisioterapia pélvica trabalha com sexualidade? É uma coisa afim? Não, e isso é importante ser falado, né? Não é. Assim como todo psicólogo não trabalha com sexualidade. Eu, na minha ignorância, achava que todo psicólogo sabia de sexualidade, e depois eu fui descobrir, até porque eu faço parte de uma associação e tal, de sexualidade, Sociedade Internacional de Medicina Sexual, e conversando com os psicólogos, eu vi, caramba, eles também... É que nem a gente. Você tem que correr por fora ali, você tem que fazer os cursos, você tem que se especializar e tal, para poder fazer. Por quê? Porque a abordagem da sexualidade é completamente diferente. Não é uma coisa mecânica. A fisioterapia tem um viés muito assim, a fisioterapia é muito física e nunca parte para nada emocional. Só que a gente esquece uma coisa, que eu acho que não só fisioterapia, medicina, nutrição, educação física, todo mundo. O emocional, ele reverbera no físico. Então, minimamente, eu aconselho que minimamente a gente saiba manejar isso. Por que minimamente? Porque eu não sou psicóloga e eu não quero tomar o lugar da psicóloga. Então, assim, eu manejo até para indicar melhor essa paciente para a psicóloga, sabe? Então, assim, isso daí é importante, porque faz com que eu deixe a mulher mais à vontade, dá para eu já esclarecer algumas coisas, alguns mitos, alguns tabus, ter pensamentos reflexivos, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com essa coisa do pensamento socrático, né? Que é você jogar uma pergunta. Às vezes a pessoa me pergunta uma coisa e eu devolvo de outra forma essa pergunta, porque a resposta não está em mim, a resposta está nela. Então ela tem que responder de acordo com o que é a vida dela. A gente sabe o quanto isso é importante, da gente não dar a nossa opinião pessoal. Isso não é científico. Isso não é uma conversa de bar. Eu estou na minha clínica, eu estou num consultório séria ali, né? Séria, assim, na medida da seriedade científica, né? Para elucidar a pessoa. Então, assim, eu preciso estar à luz da ciência. Então, o que é minha experiência não me interessa. Importa. Eu posso até falar da minha experiência elucidando o que é a minha experiência, que isso não é científico, sabe? Mas, assim, passar isso para alguém é complexo, né? Ainda mais que, imagina, tem muita gente, assim, que é muito religiosa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa temente a Deus e tal, e ponto. Eu não sou religiosa, eu frequento, sabe? Então, assim, se tem uma pessoa, assim, que tem algumas questões de princípios religiosos que regem a vida dela, eu não faço tal coisa porque minha religião não permite, eu acho que tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu preciso respeitar. Eu vou fazer o tratamento e tal de acordo com a vida da pessoa e não de acordo com o que eu acho que é legal, entendeu? Libera geral, entendeu? aí virou bagunça. Aí virou bagunça. Mas é impressionante como o nosso principal órgão sexual é o cérebro, né? É o que a pessoa aprendeu no decorrer da vida inteira, que foi a cultura que ela vivenciou, como que ela soube lidar no início da sua vida sexual, conversas com mãe, com familiares. Isso influencia até hoje. E aí a gente chega lá na menopausa, que é um outro tabu, né? Porque parece que acabou tudo, você não vai ter mais vida sexual. A única coisa que acaba é a fertilidade.
né? O seu ovário para de produzir os seus folículos. Ponto. Né? Mas a sociedade que a gente vive hoje, graças a Deus, está mudando, é que a sua vida sexual acabou, você não serve mais para nada, que você não tem mais serventia, a menopausa como se fosse o fim da vida. E o que a gente está trazendo aqui é justamente o contrário, que é um começo de uma nova vida, para você ressignificar, para você viver a sua melhor fase. Mas esse tabu de que o mundo acabou, que a vida acabou, que a vida sexual acabou, é impactante. Então, muitas mulheres realmente não aceitação do próprio corpo, autoestima baixíssima, influenciam bastante. E aí vai cada vez tendo mais contração, menos vontade de ter relação, menor libido, atrofia. E aí essa mulher começa a sentir dor, assim, com aberturas de espéculos, tem que usar espéculos de pessoa virgem, espéculo bem pequenininho, porque senão ela está morrendo de dor. Sim. A fisioterapia pélvica ajuda nisso também? Muito, muito mesmo. Não só a atrofia derivada vinda da menopausa, né? Porque tem que relaxar. Tem que relaxar. Tem que relaxar. Então, tem que trabalhar essa região. E a crença de algumas mulheres, é até bom a gente falar isso. Mulheres, não acreditem que eu não tenho mais vida sexual. Isso. Vamos supor que ela tá viúva, não quer mais nada, quer sair com as amigas, quer curtir de outro jeito. Tá tudo certo também. Mas cuida da vulva, cuida da vagina. Porque a vida continua. Você não sabe. Duas coisas. Você vai fazer algum exame, alguma coisa, e aí? Tá tudo fechado lá? Sabe? Então, assim, e a questão mesmo da defesa daquela região para outros organismos ali, né? Uma vaginose, uma coisa. Então, você precisa ter acesso quando você vai fazer tratamento, como tudo na vida. Você não abandona a tua boca. Não abandona a boca, né? Você não abandona os outros órgãos. Então, assim, por que você vai abandonar a vagina e a vulva, mesmo que você não tenha relação sexual? E você com você mesma? Será que você não quer alguma coisa? Será que você, não, de repente, não vai abrir a sua cabeça para experimentar uma masturbação, que é outro tabu? Que mulheres... Tem pacientes minhas que falaram, cara, você abriu um novo mundo conversando comigo. Deu me permitir me masturbar e tirar minha atenção. Porque a masturbação, ela tem um cunho sexual, obviamente, mas ela tem umas coisas assim, fisiológicas, umas coisas de benefício de saúde que as pessoas às vezes desconhecem. Às vezes a pessoa se masturba para relaxar. Eu tô tensa pra caramba, eu quero relaxar. E é ótimo, hein? Funciona melhor que muito Rivotril da vida. Maravilhoso, maravilhoso, né? Nada como uma siririca terapêutica, né, meu amor? Bem terapêutica. Né? Então, assim, tem essa questão, sabe? Então, a fisioterapia, ela vai ajudar a relaxar essa região, né? A recuperar essa flexibilidade ali. E para aquelas mulheres também, né, que infelizmente muita gente passa por isso, aquelas mulheres que fizeram um tratamento de câncer de mama, aquelas mulheres que tiveram câncer ginecológico. Aí mais ainda. Né? Porque aí a atrofia, ela é líquida e certa. Então, assim, precisa fazer fisioterapia e a gente usa isso aqui, ó, também como recurso, que são os dilatadores. Os dilatadores, eles vão começando assim, do menorzinho, tá? Até chegar, né, o maior, que é esse aqui. Né? O maior e mais grosso, né? Que é esse aqui. Isso vai ser importante para fazer uma acomodação do tecido, uma remodelagem do tecido. Mônica, mas é assim direto? Aí a pessoa olha isso aqui e fala, Deus me livre, né? Não vou lá. Não é assim direto. É o que eu falei, vai de começa com pro outro. E tem uma preparação. Tem todo um trabalho da pelve, que é onde mora o assoalho pélvico, tá aqui, né? O chão da pelve. Então, tem todo o trabalho de mobilização, de exercício pélvico, indiretamente ao assoalho pélvico, para soltar essa musculatura, para depois ficar mais relaxado para a gente ir para cá. Entende? Não é uma coisa assim... O objetivo sempre nosso é não causar dor. Óbvio que se a mulher tem dor, em algum momento da terapêutica ela vai esbarrar com uma dor, mas uma dor que seja bem suportável. Então, sempre o objetivo da fisioterapia não é ser um carrasco, é ir devagar. Eu falo que eu negocio com tecidos. Então, a terapia manual é uma negociação com o tecido da fáscia, com o tecido conjuntivo e com o tecido muscular.
Então, assim, a gente vai negociando ali. E todo fisioterapeuta tem que ter um toque diferenciado. Acho que, assim, eu falo isso muito para os meus alunos, eu dou aula em 4 pós-graduações, eu sempre falo isso. O nosso toque não pode ser igual ao de todo mundo. O nosso toque é um toque já discriminativo. Então, como é que está essa musculatura? Como é que está essa região? Está tensa? Está mais flácida? Por quê? A partir do momento que você discrimina mais, você sabe negociar com o tecido. Você não faz mecanicamente, não. Você vai dar uma pressão ou outra de acordo com o que você está recebendo de volta. Então, é isso. Assim, é um trabalho que eu amo, porque a terapia manual é um trabalho artesanal, sabe? É bem legal. Então, também entra junto aos dilatadores. Às vezes é até mais fácil começar relaxando devagarzinho para iniciar o uso dos dilatadores. Então tem solução. Super tem solução. Mesmo aquela pessoa que está com a magnífica fechadinha. Mesmo a pessoa que está com a magnífica fechadinha. Às vezes vai demorar mais tempo, né? Mas tem como recuperar. Tem como recuperar. Porque as pessoas acham realmente que é o fim. Não param até de colher preventivo, de fazer exame ginecológico. Né? Acham que vai morrer de dor quando namorar. Então, se você chega lá no verde, aquela pessoa já estaria liberada para ter relação sem dor. Então, quando chega aqui, é a hora que a gente libera a mulher para ter relação penetrativa. Se ela tem uma parceria, é a hora que você está liberada. Por quê? Antes da gente liberar essa paciente, a gente precisa saber se na prática está funcionando. Porque uma coisa é você colocar um dilatador, não tem cunho nenhum sexual. Então, assim, eu vou chegar, vou colocar o dilatador, vou botar o último que você falou, né? Vou botar o dilatador, deixa eu só encaixar aqui, porque não é uma vulva de verdade, né? Então, eu coloquei lá o dilatador, tá? Coloquei todo o dilatador com lubrificante, tá, gente? Ele não entra assim, não, né? Com bastante lubrificante. E vai escorregar. E junto à respiração. A gente faz muito exercício respiratório. A respiração é essencial para o assoalho pélvico. É essencial. Porque só de você abrir a boca já dá uma relaxada ali embaixo, né? E existem outros, assim, só de você expirar, né? Exalar, já dá uma relaxada, né? Você traz o parasimpático para a jogada, que é o sistema nervoso de calmaria. Então, assim, a gente alonga o diafragma, a gente trabalha vários tipos de respiração associados a movimentos. O relaxamento mesmo de Jacobson, que é um relaxamento que você vai contraindo e relaxando os músculos. Muita gente conhece, né? Contrai agora a perna, relaxa a perna. Para você sentir o que é a diferença de uma contração para um relaxamento. Porque tem gente que é assim em tudo. É o dia toda inteiro assim, tensa. É toda tensa. Aí é tensa também lá. E tem gente que não. É engraçado. Tem gente que tem tensão na lombar, dor na lombar, né? E tem gente que bota a tensão toda para o assoalho pélvico. Isso é possível. Então, assim, aquela pessoa que, eu sempre acho que minha lombar tá tensa. Tem gente que sempre acha que a vagina tá tensa. E consegue discriminar isso com os exercícios respiratórios e da fisioterapia. A partir do momento que a mulher tem consciência que eu deixo tenso mesmo, qualquer coisa. Eu vou dirigir, eu boto o pé no freio, eu tensiono lá embaixo. Não é para ficar o tempo todo tensionando vagina, ou o tempo todo fazendo contrai e solta, ou o tempo todo fazendo exercício. Isso não existe. Eu já tive uma paciente que foi para mim por isso. Porque ela via na internet uma pessoa falando, né, falando sobre, se está na fila do banco, contrai e solta. Se está não sei o quê, contrai e solta. E ela começou a ter dificuldade de urinar. Olha que loucura. Porque ela já estava há 2 anos fazendo isso. Então, tudo ela ficou meio viciada em fazer a contração. E aí a gente foi desmamando, né, dessa coisa completamente equivocada. Ela foi entendendo a importância do relaxamento. E aí, sim, a gente treinou a questão miccional. A gente treina mesmo numa cadeira higiênica, literal. Então, assim, a gente foi treinando, foi botando ali o biofeedback para ver o quanto ela conseguia relaxar no assoalho pélvico, ela conseguia relaxar. Aqui a gente pode também fazer isso. A gente bota uns eletrodos aqui e vê lá o quanto ela está relaxando. Aí a gente vai conversando com ela, olha lá no computador, olha como é que você está tensa, relaxa. Ela vai vendo a curva descer junto com a respiração. Então, dá para fazer tudo junto, é muito interessante. Entendeu? Então, aí a gente coloca isso daqui, né? Mas
E pede também, eu peço muito, assim, eu gosto muito da questão de usar a mente, que é, né, como você falou, o órgão mais importante para a relação sexual. Então, vamos usar o cérebro para agora você pensar o que vem à sua cabeça quando coloca o dilatador. E, às vezes, ela se depara com os pensamentos automáticos. Eu penso que vai doer. Eu penso que está muito apertado, está muito pequena, que a minha vagina ficou pequena. A mulher que tem vaginismo pensa isso o tempo todo. Que a vagina é pequena, que não consegue, sabe? Então, ela vai vendo que é bem possível. Agora, quando a gente coloca o dilatador, a gente até pede para ela também colocar, isso é muito importante, e para ela colocar e tirar, tá? Não numa velocidade às vezes mais rápida, porque não sou eu que vou ficar fazendo isso, porque isso tem uma denotação ruim, assim, para consultório, né? Uhum. Porque ela em casa, muitas vezes eu peço ao paciente para comprar o dilatador, para ela em casa fazer como se fosse uma relação sexual. Porque, assim, é isso que eu estava falando. No consultório, eu vou colocar, e eu não vou ficar fazendo isso, óbvio, mas ela pode mimetizar uma relação sexual penetrativa, né, fazendo isso aqui, para ela poder ver, agora tá bom, agora tá de boa. Agora, a mente dela tá onde? Isso é importante. Quando ela tá fazendo em casa sozinha, a mente dela tá no supermercado, tá na ginástica, tá na aula de inglês que ela vai fazer? Não. A mente dela tá erotizando o ato que ela tá fazendo. A mesma coisa na masturbação. Ela tá fazendo um ato masturbatório, né? Mas um ato masturbatório terapêutico, vamos dizer, porque ela tá entrando de volta ao setting amoroso sexual penetrativo. Porque a gente também fala muito disso, né? A penetração é super importante, mas ela não é tudo para uma relação sexual. Não é que eu não estou desmerecendo a relação penetrativa, eu acho que as pessoas têm que correr atrás disso mesmo, se dá felicidade. Porém, a penetração, ela quando não tem a penetração, por favor, gente, vai usando o resto. Porque depois, para aproximar de novo, Bia, não é não? Não, com certeza. Fica um horror. 1001 maneiras. Exatamente. Né? Tem que usar um pouquinho os outros órgãos, o dedo, a língua. E o abraço, a respiração, né, o beijo por tudo quanto é lugar. Chamego, aconchego. Será que não é uma oportunidade também? De repente, um sexo que... Porque eu falo que a gente vive numa sociedade ocidental penetrativa, né? Uhum. E aí, será que não é uma oportunidade quando não dá para ter penetração, de você explorar todo o corpo, que a gente deveria explorar, porque todo o corpo é passível de prazer, já que o cérebro é o maior órgão, né, o maior responsável pelo nosso prazer, todo o corpo, então, é passível. Né? Então, se uma mulher fala assim, eu tenho orgasmo pelo mamilo, pode ter. Isso não é viagem da cabeça dela, não. É que a gente é treinada a só pode ter orgasmo aqui. E pior, com penetração. Isso. E esquece o clitóris desesperado lá. Vem cá. E como se fosse um orgasmo melhor que o outro. Exatamente. E tipo assim, depende dele, né? Ele é mais sempre evoluído, ele é o melhor orgasmo, ele não sei... Nossa. Tem que mulherada, deixa eu falar pra vocês. O orgasmo depende sempre do clitóris. Ou é por aqui, mas por ali, por dentro, aqui, o clitóris. Então, quando vem por dentro, tá também estimulando o clitóris. Então, o clitóris é uma potência. Então, além do cérebro, o clitóris é uma potência. Só que só é uma potência se isso aqui tá funcionando bem. Tipo, se você vai pra relação com uma distração sexual, pensando em tudo, menos no sexo, menos entrando em conexão, vai ficar mais difícil de você ter prazer e principalmente ter orgasmo. Isso é uma desvantagem da mulher, né? Que a gente pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. O homem não, o homem pensa em uma e pronto. Fazer 2 coisas pra ele já é difícil. Mas como fora da cama. Mas dentro da cama ele é focado. Ele é focado. E a gente fica pensando na conta pra pagar, não sei o que, na hora. É complicado. Mas você viu um novo artigo que contabilizou novamente a quantidade de neurônios? Antigamente você achava que era 8.000 e pouco, né? Agora já está em 10.200 e blau. Quantidade de neurônios nessa regiãozinha aqui que a gente fica... De terminações nervosas aqui, né? É impressionante, a gente fica né? menosprezando a potência disso aí. E foi criado só para isso, só para nos dar prazer. Como não usar? Só. Tem um trabalho agora, recente também, que fala que parece que tem uma participação na reprodução.
aí é revolucionário, né? Mas a potência mesmo dele sempre foi dar prazer. Então, assim, para mim faz muito sentido ele estar ligado à reprodução. Porque o trabalho bota o que a gente já sabe. Então, assim, só que comprovaram isso, que a participação do clitóris, assim, ele deixa toda a parte aqui, né? Então, aqui, vagina, vulva, né? E vagina aqui. O canal. O canal vaginal e útero. Então, ele deixa toda essa região preparado, o lago seminal preparado muito melhor. Então, tudo isso. E aí viram que ele é um dos responsáveis. Então, ele tem outra participação. 10 mil neurônios ali. Ele deve fazer muita coisa que a gente nem sabe. Nem sabe. O negócio vai além. É maravilhoso. Maravilhoso. E a gente consegue essa potência orgástica mesmo com o envelhecimento. Sim, sim. Então, quer dizer, uma mulher de 60 anos pode chegar ao orgasmo. Uma mulher de 70 pode chegar ao orgasmo. Uma mulher de 80 também pode chegar ao orgasmo. Só que tem que trabalhar. Porque tudo envelhece, né? Infelizmente. Tem que cuidar. 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 Porque se deixar de lado, como algumas deixam, não cuida. Eu sempre falo sobre o skincare da Magnífica. A gente tem aquela parada pra cuidado dela, gente. Sim. Deu prazer pra gente a vida inteira. Você não tem um minuto pra cuidar. Né? Para hidratar, para cuidar, para fazer um carinho, para aquele momento de autoconhecimento. Então, se você mantém isso, você mantém um cuidado com a Magnífica, você chega ao prazer a qualquer idade. Exatamente. E o skincare que você fala é super importante. Porque, assim, as pessoas falam assim, tá escurecendo. Às vezes, nunca hidratou. Né? Você sempre recomenda passar um olhinho de coco, passar... Hidratar de algum jeito. E é muito importante porque diminui o atrito. A vida inteira, a gente usando roupa, atritando ali na região. E aí eu tô falando externa mesmo, né? Cara, vai escurecer o tecido. Então, assim, é uma coisa tão simples. Você podia ter evitado. Exatamente. Eu acho, assim, que a gente precisa olhar pra vulva com uma potência que ela é. Fazer amizade. Eu vejo mulheres que chegam lá e... Não tem contato com a própria Magnífica. Não tem. É como se fosse um outro corpo. Não pertence ao corpo. Magnífica. Esse nome é maravilhoso. Porque é Magnífica. É Magnífica mesmo. Magnífica. É por onde sai o bebê. Isso. Né? É por onde a gente tem também muito prazer. Né? Nossa, é perfeito. É perfeito. Aí, apimentando mais nossa discussão aqui, o que você acha dos brinquedinhos? Maravilhosos, né? Quantos eu tenho? Eu esqueci de trazer minha coleção. Eu também podia ter trazido alguns para exemplificar aqui. Mas ajudam? Ajudam muito. Assim, o que eu acho que a gente tem que falar sempre é o seguinte. Eu não uso brinquedo, tá tudo bem, minha vida tá maravilhosa, tá tudo certo. Assim, o que as pessoas acham hoje, quando a gente fala de alguma coisa, acham assim, mas agora tem que ter relação sexual com o brinquedo. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma possibilidade. A gente está falando de uma coisa para apimentar. Você mesmo abriu falando isso. Para apimentar. A gente fica, a priori, quem tem um relacionamento monogâmico, a gente escolheu a monogamia, e a monogamia é difícil. No sentido... me entendam bem, no sentido de assim, imagina, você fica 20, 30, 40, 50 anos com a mesma pessoa. Não é meio louco isso? Parando para pensar assim, racionalmente, sem filtro social. De tal. A novidade, né? Você se preparar para um encontro diferente, você não saber exatamente o que vai acontecer. É claro que dá uma apimentada. E aí, essa novidade pode vir com o brinquedinho. Faça coisas novas com a pessoa igual, velha. Com a pessoa que já está com você há muito tempo, né? Então, assim, que pode ser desde um personagem, pode ser uma saída diferente, pode ser um lugar da casa diferente, né? Porque a gente não pode sair muito hoje em dia, é perigoso. E tem o celular, né? Então, assim, vai pro ar livre, vai pra praia. Não vá. Não vá que é perigoso e tem celulares, né? Imagina. Mas, assim, você pode ir na sua casa e tal. E o brinquedo, ele serve para isso. Você pode, às vezes, usar, se você gostar, você pode usar sempre. Qual é o problema? Né? Você pode usar em datas especiais, sabe? Então, assim, eu acho que o brinquedo, ele traz uma novidade. Eu acho que
aí a gente precisa falar especificamente para os homens, ainda tem muitos homens que acham que é uma concorrência. Gente, não é concorrência, é parceria, né, meu amigo? Parceria. É ajuda. Ajuda. Ao invés de você ficar lá 3.000 anos fazendo um sexo oral, parece que a sua mandíbula vai cair de tanto que você vai fazer lá, quase morrendo. Então, você pega ali um aparelhinho, faz, lógico, passa por ali e tal, não sei o quê, papapá. E depois pega um aparelhinho. Encurta o caminho, né? Facilita. Exato, é como se fosse um atalho. Facilita. Na penetração, as mulheres na menopausa, que tem um aporte sanguíneo diferente pro clitóris. Tem que suar mais a camisa. A fisioterapia é perfeita para a mulher na menopausa. Porque a contração muscular, o que vai fazer? Vai aumentar o sangue para a região. Tá puxando o sangue. Quando você malha lá, né? Às vezes a região fica avermelhada, se você reparar. Se você faz um treino de hipertrofia, por exemplo. Eu vou treinar hipertrofia para o assoalho pélvico. Eu quero sangue para aquela região, eu quero oxigenação, eu quero vida. Eu quero que as terminações nervosas fiquem mais eriçadas, mais excitáveis. Então, eu vou trazer esse exercício, né? Principalmente o exercício da contração bem rápida e mais superficial, porque aí pega a musculatura justamente que fica em volta do clitóris, sabe? Assim, essa dica é uma dica. Posso dar uma dica já? Pode. Que é você fazer uma contração como se você fosse fazer um movimento de pinça, como se fosse fazer uma piscada. É uma contração bem suave. Faz aí, Bia. Todo mundo fazendo agora, né? Todo mundo fazendo agora. Tá? Então, senta bem bonitinha na sua cadeira, porque postura é tudo. Já mantém o assoalho pélvico ativado. E aí você vai pensar em contrair, tá? Sempre o movimento tô sentada, então o movimento é ascendente lá de baixo, né? O movimento vem para cima. Só que eu vou pensar em contrair pouquinho. Pensa no clitóris. Você vai sentir mexer o clitóris. O clitóris, quando a olho nu, se você botar um espelhinho, você vai ver que o clitóris faz assim, ó. Faz sim. Faz sim. Ele fala, tô gostando. Vai, querida, faz pode mais. pode ir, né? Ele faz um movimentinho assim. Então, e aí você faz, 1, 2, 3. Pensa lá na frente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer só 10. A barriga, como é que fica? A barriga não fica fazendo isso, tá? A respiração fluida. Então, assim, prender o ar de jeito nenhum. Tudo isso a gente ensina. Porque as pessoas acham que é fácil. Se fosse fácil, tem várias pesquisas que falam. De 30% a 50% das mulheres não têm consciência do assoalho pélvico. E eu vejo isso na prática clínica. Chego lá, eu já sei, já fiz um curso aí de pompoarismo e tal, não sei o quê. Tá. Eu falo, que bom. Penso, juro, fico feliz. Aí tá, a pessoa vai lá, senta, ao invés dela, na hora que eu vejo, ao invés dela contrair, às vezes ela expulsa. Porque tem esse lance do pompoarismo também, que o negócio de ensinar a expulsar pra quê, eu não sei. Jogar a bolinha longe. Pra quê também, eu não sei. Não sei. Né? O que isso vai melhorar a vida sexual dessa mulher, né? Então, assim, aí a pessoa faz ao invés de fazer assim, faz pra fora. E aí eu tenho que reensinar essa contração que ela aprendeu de maneira equivocada. Imagina os órgãos pélvicos dela, que beleza. Que ela tá empurrando sempre a bexiga, o útero reto. Se ela não tem útero, por exemplo, se ela fez uma esterectomia, tirou o útero por algum motivo, pior ainda. A natureza não gosta de lugar vazio. A bexiga tende a cair e o reto também. A mulher já fica mais propensa a ter um prolapso, a ter uma bexiga caída, por exemplo, e ela ainda por cima faz o exercício errado expulsando. Então ela está ajudando ela a criar um problema, a ter uma bexiga caída, por exemplo. Complexo. Esses vibradores, ou o fato dele estar vibrando nessa região também ajuda na vascularização? Muito, muito. Muitas vezes a gente usa o vibrador na região de fora aqui, já antes de fazer os exercícios pélvicos, ou bota dentro mesmo e vibra, tá? E vibra aqui, não causa nenhuma excitação, porque não tem um setting sexual. Bota aqui dentro para vibrar, porque a vibração, ela faz com que facilita a contração. Então, às vezes, a gente faz a vibração e depois faz a eletroestimulação, por exemplo, para paciente que tem dificuldade de contrair.
A eletroestimulação, a grosso modo, é como se fosse aquela corrente russa na região do abdômen para fazer a contração sozinha. Então, a gente coloca aqui para a pessoa entender, porque faz a contração, a pessoa sente. A pessoa entender o que é uma contração e a gente pede a contração também associada, para ela já, mesmo fraquinha, ela começar a entender. Mas aí o aparelho efetiva a contração e ajuda no fortalecimento do assoalho pélvico. Existem várias correntes, né? Eu estou falando dessa corrente que é para fortalecimento. Mas existe também correntes que são para dor, para analgesia. O TENS, existe TENS para aqui. Né? Então, existe TENS, existe corrente para melhorar o fluxo sanguíneo. Então, eu uso muito para mulheres na menopausa. Uso eletrodo, às vezes, aqui do lado do clitóris. Existe bomba a vácuo para o clitóris. Igual existe bomba a vácuo para o pênis. Para melhorar o sangue para o pênis. Né? Isso é muito importante, por exemplo, para os homens que fizeram retirada da próstata. Tem que entrar bomba a vácuo. Então, a gente ensina isso para os homens. Na mulher, a gente ensina a usar a bomba a vácuo no clitóris. É importante. Então, ela faz como um exercício para manter esse fluxo e manter o clitóris evitar essa atrofia geral ali, inclusive a do clitóris também. É uma gama de tratamentos possíveis. Sim. E para preliminar mesmo, então também vai ajudar na lubrificação, porque se você está levando mais sangue, né? Muito. Esse exercício que a gente acabou de fazer, dessa piscadinha, tenta fazer, gente, na hora da preliminar. Vai fazendo, assim. Tá lá na preliminar e vai fazendo, assim, aleatório. Só ele pequenininho, assim. Na preliminar. Ou você fazendo na pessoa, a pessoa te fazendo, você vai ver que dá um upgrade na excitação. E eu tô falando isso, assim, as minhas pacientes vivem falando isso. Ela falou, pô, negocinho bom, hein? Simples e bom. Entende? Então, assim, eu fico muito feliz, assim, quando eu recebo esses feedbacks das pacientes. De vez em quando uma me fala, nossa, e às vezes a paciente vai para lá para cuidar de uma incontinência urinária, de uma incontinência fecal. Mas eu vejo tudo, Bia. Eu vejo todas as funções do assoalho pélvico. Então, acaba que ela ganha de bônus uma melhora da função sexual. Eu acho que, inclusive, todas as mulheres que estão nessa fase deveriam passar por uma avaliação de fisioterapeuta pélvico. Eu acho que toda mulher, sabia? Toda mulher em qualquer fase. Qualquer fase. Porque umas vão já lá atrás, né, quando são mais jovens, vão aprender toda a potência e, de repente, não vão precisar passar por mim mais tarde, porque já vão Quanto saber mais cedo, exatamente. melhor. Mas quem não passou, não tem problema nenhum. Mas eu acho que toda mulher deveria avaliar o seu status perineal, o seu status do assoalho pélvico. Como é que está o seu assoalho pélvico? Como é que é o seu assoalho pélvico? A gente não sabe. Então, às vezes, tem um paciente que vem para mim e fala assim, tá tão fraquinho, né? Será que já era assim? Não sei. Não dá para afirmar. Só ela, se ela se conhecesse e soubesse, ela poderia falar, olha, foi ficando assim. Porque eu tenho pacientes jovens que têm um assoalho pélvico que não é bom. Não é tão raro quanto a gente imagina. Eu já tive uma paciente, isso é raro, que eu vou falar agora. Já tive uma paciente que tinha uma perda de urina bizarra. Ela tinha 19 anos. Uma perda de urina bizarra. É claro que eu pedi para investigar tudo, inclusive a parte neurológica, né? Porque quando é assim, foge, né? Tá fora da curva. Então, assim, aí a gente pede para investigar mais coisa, né? Então, como eu tenho um marido urologista, fica tudo mais fácil. A gente trabalhava em conjunto, né? E era uma questão neurológica mesmo, que ela tinha e que passou desapercebido. E aí a gente cuidou e ela ficou bem. Mas era uma das que eu vi muito mais do que muita gente mais velha, né, que geralmente a gente espera. E é uma situação, né? A gente espera. Preste atenção, incontinência urinária, perda de urina, não é normal, mas é comum. São coisas diferentes. É comum. Gestante, 40% das gestantes, independente do parto, pode ter incontinência urinária durante a gestação, e isso cai para 11% pós-parto. E a mulher na menopausa, aí o percentual já sobe, infelizmente. Para a gente finalizar, então, Mônica, dá um conselho para uma mulher que você possa fazer para ajudar a cuidar da sua saúde íntima. Bem, eu acho que
já foi assim tudo falado e eu vou só frisar que toda mulher deve fazer uma avaliação do seu assoalho pélvico com um fisioterapeuta pélvico especializado. Não é um fisioterapeuta, tá? É um fisioterapeuta pélvico especializado para saber da sua potência, para saber do seu status perineal ou para cuidar de alguma coisa que não esteja bem nessa região. Porque isso tudo, assim, qualquer disfunção nessa região, infelizmente, respinga na nossa vida, na nossa qualidade de vida, nas nossas relações, relação no trabalho, relação com a parceria. Então, vale a pena avaliar e nos procurar para ter uma vida sexual ressignificada. Foi um prazer ter você aqui, adorei. Eu também amei. Espero outros, hein? Obrigada. Acabamos?